Bom, bom dia a todos. Eu vejo que o Bernardo... Bernardo, alô. Bom dia, Bom dia. Tudo bem? tudo bem aí? Tudo bom. Então, é um prazer receber o Bernardo e Xerife Carneiro. Bernardo é doutor pela FAI, UFMG. Escreveu uma tese que é citada como referência, né, Bernardo? Frequentemente por mim, nos seminários aqui, e também nas conversações, nos seminários que eu dou, e nas conversações do ZEPOL, porque o tema do outro mal, né, retorna frequentemente, né, comparece frequentemente nas nossas conversações, sobretudo quando abordamos a questão dos grupos identitários, né, que é uma coisa que hoje está bastante em alta. Mas Bernardo é também psicanalista, além de ter escrito essa tese altamente relevante. Tive a satisfação de participar da banca e poder ler o trabalho, né, de cabo a rabo. Bernardo é também psicanalista e membro da Escola Brasileira de Psicanálise na seção da IBP em Minas Gerais. E como eu tenho podido comentar com vocês, é uma sessão extremamente ativa, produtiva, e que tem se dedicado à elaboração de temas da orientação lacaniana, temas que nós também aqui, né, Bernardo, como um grupo de trabalho, como um núcleo de pesquisa, também nos interessamos em desenvolver muito. Nesse sentido, eu posso dizer que o trabalho de vocês repercute, né, bastante aqui, né, entre nós, um trabalho que a gente faz, especialmente através daquele grupo da ANPEP, né, um grupo de pesquisa na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Psicologia, no qual, ou do qual fizeram parte muitos membros da IBP, mas muito particularmente na seção Minas, né? Foi fundado por mim, pelo Gelson Santiago. Durante anos, nós contamos com Sérgio Laia, Márcia Rosa, Antônio Teixeira e outros colegas vieram depois, como Aline Mendes, você mesmo, né, chegou já mais ao fim, né, do trabalho desse grupo, e nós continuamos mantendo laços estreitos aí de trabalho com vocês e muito interesse. Eu queria dizer algumas palavras apenas introdutórias ao seu trabalho. Eu li, eu não sei dizer quantas pessoas tiveram a ocasião de ler esse trabalho, né? Você enviou na forma que ele foi divulgado, né, no site da IBP Minas. Eu sei que você tem outras versões, inclusive, talvez a versão inicial, né, esteja justamente aqui no nosso livro, que acabou de chegar ontem, né? Finalmente eu tenho o livro em mãos, o artigo do Bernardo, que trata do assunto, que ele vai apresentar com mais detalhes, né, hoje, faz parte desse livro. Não é um tema fácil, viu, Bernardo? Não é mesmo, né? Eu acho que a maior parte das pessoas conhece a abordagem do Lacan do corpo, né? Primeiramente, o corpo imaginário, né? Onde dois órgãos, entre aspas, se destacam, o olhar e a voz, sustentando, né, o campo da imagem. Depois, né, a gente conhece o corpo a partir da extração do objeto A, né, o corpo de gozo, a extração do objeto A, e eu acho que você vai trazer uma perspectiva que eu acredito que vai levantar muitas perguntas, mas são perguntas de informação mesmo.
a leitura do corpo no último ensino do Lacan, né, mobiliza ideias novas, conhecimentos novos, que eu penso que para nós vão ser motivação para ter uma conversa muito produtiva com você. Muito obrigada por ter aceito. Eu sei que a gente está às vésperas da jornada, como todos, você deve estar sobrecarregado, então foi muito gentil você vir nos apresentar seu trabalho e conversar conosco. Eu vou passar a palavra para o Bernardo, você faz sua exposição e, no final, né, vamos ver que perguntas, né, passam pela cabeça, né, dos seus ouvintes. Obrigada, Bernardo. A palavra está com você. Bem, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem aí? Eu Ok. Bem, Tânia, eu queria agradecer muito o convite. Como Tânia disse, a gente tem uma investigação conjunta, uma investigação que se encontra em vários momentos, em vários espaços. É, Tivemos várias oportunidades de trabalhar juntos em torno de alguns temas, tanto na EBP, na ANPEP, aqui no IDEPOL agora também. Então, é, já é uma investigação que vem caminhando de longa data, né, com vários parceiros junto com a gente. Bem, como Tânia disse, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje é um desdobramento de uma investigação que tem já um registro no livro, né, que acabou de ser lançado, que inclusive ficou muito bonito. Já tem um registro ali, e tem uma investigação que tem caminhado em direção à jornada da Seção Minas da Escola Brasileira de Psicanálise, né, que vai acontecer no fim de semana que vem, na sexta e sábado. E uma investigação que gira em torno da psicose, né, mas especialmente se esforçando em extrair do Lacan qual que é a renovação clínica que implica o campo da psicose. E que o Miller, vamos dizer, sintetizou essa renovação com o termo de psicose ordinária, né? Então, minha proposta aqui hoje para vocês é um pouco trazer uma leitura do Seminário 23 como o momento em que o Lacan nos dá subsídio para pensar essa renovação. Nos dá os elementos, principais elementos que a gente tem para chegar no que a psicose ordinária propicia para a gente como campo de investigação, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, assim, até que Miller, no texto muito citado dele, Efeito de Retorno à Psicose Ordinária, ele começa dizendo isso, né? Assim, ele nunca pretendeu que a psicose ordinária fosse um diagnóstico, né? A pretensão dele com a psicose ordinária nem mesmo um conceito, né? Na verdade, a psicose ordinária é um esforço de, vamos dizer, de abrir a rigidez do diagnóstico binário, né? De abrir a investigação clínica, né, para casos que, evidentemente, não entram com facilidade no binarismo diagnóstico, né? Então, a proposta da psicose ordinária é muito mais uma proposta de abrir o campo de investigação, né? Essa que é a perspectiva, na verdade. O Miller vai dizer isso, que é um sintagma, né, que ele introduz, não propondo um diagnóstico, mas propondo a abertura de uma investigação clínica.
E uma investigação clínica tem uma marca muito específica, uma marca de uma constatação do Lacan de que era insuficiente para a clínica operar a partir da distinção entre tem nome do pai, não tem nome do pai. Que o nome do pai era insuficiente como um critério de distinção clínica, de distinção diagnóstica, inclusive. E isso, essa constatação do Lacan, o conduz a uma renovação de algumas categorias clínicas, né? Então, é a isso que o Miller está dedicado quando ele propõe a psicose ordinária, né? Então, um pouco em torno disso que eu queria trazer alguns elementos para a gente conversar. Bem, é interessante, assim, quando a gente vai no seminário 23, lá no final do seminário 23, a gente tem, estou com ele aqui na mão, a gente tem um anexo, a gente tem alguns anexos, né? E o primeiro dele é uma aula que o Lacan deu, é, na página 157 do seminário 23, é uma aula que o Lacan deu antes, logo antes da primeira aula do seminário. Então, uma aula que o Lacan dá prévia ao início do seminário. Um convite que ele recebe, né, para abrir um simpósio internacional sobre James Joyce. E nesse simpósio, Lacan vai fazer uma fala que eu considero uma fala que é uma espécie de preâmbulo do Seminário 23, uma introdução ao Seminário 23. E que ele nos localiza ali com muita clareza qual que é o ponto de partida dele para essa renovação. E é curioso porque nessa aula ele fala, talvez muito mais do que qualquer aula do Seminário 23 mesmo, é a aula onde ele mais fala do nome do pai. E me parece que é exatamente para marcar que é exatamente daí que ele parte para uma discussão que vai além da referência ao nome do pai. E ele faz uma referência que me parece muito nova no Lacan, me parece que ele nunca tinha falado do nome do pai dessa forma. Está na página 163. Ele vai dizer o seguinte: o sintoma, a visada dele é o sintoma, né? Então ele está querendo definir o sintoma, mas para isso ele serve da referência do nome do pai. Então ele vai dizer assim: o sintoma depende, em última instância, de uma estrutura onde o nome do pai é um elemento, e aí vem a palavra importante, é um elemento incondicionado. Bem, isso me parece uma concepção muito distinta do que o Lacan tinha trazido até então para a gente. O que é o nome do pai? Até porque o nome do pai era uma condição, né? O nome do pai era o que estabelecia condições. Há nome do pai, não há nome do pai. Não? Isso determinava condições para a clínica. Aqui o que ele está dizendo para a gente é que ele é um elemento incondicionado. Quando a gente fala de incondicional, né, a gente está dizendo que é um elemento que, independente das condições, ele está lá. Ele existe. Né? O que o Lacan está dizendo para a gente é que o nome do pai está sempre lá. Ele nunca deixa de existir. Em hipótese alguma, ele deixa de existir. Ele está sempre lá. Ele é incondicionado. Aí a frase seguinte, ele explica um pouco isso para a gente. Aí ele faz a distinção entre o que ele chamava de nome do pai e o que ele está chamando de nome do pai aqui. Né? Então, na frase seguinte, ele vai dizer: o pai, como nome, e aí é o que ele está chamando de nome do pai aqui, e como aquele que nomeia, é o que ele chamava antes, né?
não é o mesmo, né? Então, o pai como nome e o pai como aquele que nomeia. O pai é esse quarto elemento, né? E aí ele vai equivaler o nome do pai ao sintoma. Ou seja, ele diz que para fazer do nome do pai um elemento incondicionado, que está sempre presente, que está sempre lá, o que ele faz é retirar o nome do pai do campo do outro. O pai não é o outro que nomeia. O pai é um nome. O nome do pai é um nome. Essa é a função dele, que o Lacan está isolando aqui, né? O nome do pai como nome. É isso que nos interessa, né? Então, ali onde não existe outro, existe nome, né? É um pouco isso que o Lacan está introduzindo para a gente. Ali onde o outro não há, no entanto, há um nome, né? E é aí que ele está localizando a dimensão do sintoma. Bem, então o que ele está apontando para a gente é um nome do pai que se isola da função do outro, né? Ou seja, realmente se distingue o nome do pai dessa categoria clínica com a qual Lacan iniciou, lá em Questão Preliminar, né? O texto primordial da psicose, né? Onde ele vai definir o nome do pai pela primeira vez, né? A partir da noção de outro, né? É um significante que se extrai do campo do outro. Aqui ele está definindo o nome do pai onde o outro não existe, né? O nome do pai que é um nome, onde não há outro para nomear. Ele é simplesmente um nome. Bem, renovar a categoria do nome do pai dessa forma implica uma renovação de outras categorias clínicas que estão atreladas a ela. Então, acho que o Lacan dá o recado para a gente de que ele está partindo dessa renovação da noção do nome do pai, da equivalência do nome do pai ao sintoma, para uma renovação clínica, né? Que a partir daí vai estar dedicada a três elementos que são essenciais em todo o percurso do Lacan, né? Que é a noção de simbólico, imaginário e real, né? Ou seja, ele vai renovar cada uma dessas categorias, né? Então, ele parte de uma renovação da função do pai para uma renovação dessas três categorias, o simbólico, o imaginário e o real. E é a essa renovação dessas três categorias que o Lacan vai estar dedicado ao longo de todo o Seminário 23, né? Então, queria trazer um pouco o que é essa renovação de cada uma dessas categorias, né? Hoje em dia, a gente tem se dedicado muito a essa discussão do novo imaginário, né? É, inclusive, uma pesquisa que eu tive junto com a Tânia durante um tempo. Sem dúvida, é uma novidade para a gente no campo da psicanálise, né? A renovação do campo do imaginário implica que a gente retira o imaginário de um lugar que ele tinha lá no início do Lacan, né? De algo que foi tomado como uma ameaça à clínica da psicanálise, inclusive, né? Tomar uma clínica orientada pelo imaginário. Era o Lacan parte da crítica a uma clínica orientada pelo imaginário, né? E a gente teve aqui num momento onde o imaginário foi um lugar decisivo para a nossa clínica, né? Então, esse é um ponto que eu acho que pretendo introduzir para a nossa discussão, que é um ponto central para a gente pensar por que a psicose se tornou um paradigma clínico, né? Bem, então vou partir primeiro para essa ideia da renovação do simbólico, né? Que eu acho que é o primeiro ponto aí, quando a gente fala que o nome do pai se isola da função do outro, né? Então, implica, de alguma forma, que essa dimensão do outro ela perde a centralidade no ensino do Lacan, né? Bem, mas como é que a gente pode definir o simbólico sem a função do outro, né? Isso é difícil de se fazer. É porque Lacan passou a maior parte do seu ensino dedicado exatamente a isso. A noção do outro, o inconsciente estruturado como linguagem,
a dimensão do significante, do sujeito inconsciente, né? Boa parte do ensino dele se dedicou, a maior parte do ensino dele se dedicou a isso. E agora, como que a gente pode abordar o simbólico sem essas noções fundamentais com as quais o Lacan prosseguiu, né? Bem, exatamente porque o Lacan, nesse seminário, a proposta dele é tentar extrair o que é o mais fundamental da dimensão simbólica. E esse fundamental não está necessariamente relacionado à noção de outro. É a isso que Lacan vai nos encaminhar. E ele vai dar uma noção muito reduzida do que é o simbólico. Ele vai tentar reduzir o simbólico ao que ele tem de mais elementar. Então, o que é o simbólico para o Lacan no seminário 23? O simbólico é um girar em círculos em torno de um furo. Isso é o simbólico do Lacan no seminário 23. Um girar em círculos em torno de um furo. Você vê que ele não faz nenhuma referência ao laço com o outro, ao significante, né? Ele está falando de um girar em círculos em torno de um furo. Então, o que ele está dizendo é o que nos interessa no campo simbólico não é a produção de sentido, né? Não é o laço com o outro. O que nos interessa é que todos esses artifícios do laço com o outro, da produção de sentido, o que isso visa é o furo. O que isso visa é lidar com um furo, com essa dimensão do furo. É um girar em círculos em torno de um furo. Ou seja, o que ele está indicando para a gente é que essa abordagem do furo ela envolve um gozo, o gozo do girar em círculos. Então, ele enfatiza aí no simbólico, que já está lá, e de alguma forma dá um realce para um elemento que é primordial em Freud, né, que é a dimensão da repetição, né? Ele realça isso nessa ideia de que o simbólico é um girar em círculo, né? É um voltar sempre ao mesmo lugar, né? É um retornar sempre ao mesmo ponto, né? É um giro de 360 graus, né? Bem, o que é curioso é que quando ele vai falar desse furo, ele fala de uma forma diferente do que ele falou durante muitos anos. Mas que eu acredito que o seminário 20 já nos dá elementos para abordar o furo dessa forma. Mas que ele não vai abordar o furo a partir do objeto A. E durante muitos anos ele abordou essa noção de furo a partir do conceito de objeto A. Não é o que ele vai fazer aqui. O seminário 20, ele já diz para a gente, né? Se lá no cenário 11, por exemplo, ele está dizendo que o objeto A é o conceito que ele nos fornece do que é o real, né? O objeto A é essa dimensão do real ali, desse objeto que introduz o real no campo simbólico, né? E é a partir daí que ele vai abordar o real, né? E vai inaugurar um novo ensino orientado para o real, é a partir do objeto A. No cenário 20, Lacan vai dizer para a gente assim, o objeto A é um semblante. O objeto A é um artifício. Ele não é o real, né? O que já mostra para a gente que Lacan está nos introduzindo em um outro momento, em que não tá, que o ponto central da sua investigação já não é mais o campo do outro, mas é o gozo do corpo. E quando ele começa a se dedicar ao gozo do corpo como elemento central da clínica, o objeto A se apresenta como um semblante, como um artifício. Ou seja, o objeto A é um artifício para abordar o real no campo simbólico. Então, o que ele vai dizer para a gente é que é preciso pensar o real fora do campo simbólico. É preciso pensar um real que não esteja submetido ao simbólico. E que o que ele vai dizer para a gente é que o objeto A é um real submetido ao simbólico. É um real que, de alguma forma, é produto de uma ordem simbólica. Tem uma lógica, tem um ordenamento, dentro do qual o objeto A se apresenta como um buraco, né? Como um vazio.
ali nessa ordem, mas ele está submetido a uma ordem, né? Ele é produto dessa ordem simbólica, né? É isso que o discurso do mestre vem explicitar para a gente, né? Que o objeto A é produto de uma ordem simbólica, né? Bem, o que é o furo para o Lacan aqui? Ele vai introduzir o furo. Eu comecei a desenhar o Novo Romiano no quadro, para começar a usar. É, é, eu sempre uso o Novo Romiano com algumas ressalvas, sabe, gente? Porque a gente sempre tem que ter cuidado para usar o Novo Romiano, para não se deixar capturar por ele, pela utilização dele, né? Para não abusar do uso do Novo Romiano. Lacan, quando se serve dos seus matemas, dos seus esquemas, da sua topologia, não é para transformar isso no objeto principal ao qual ele está dedicado. Isso é sempre um instrumento para Lacan. Então, o Novo Romiano nada mais é do que um instrumento que visa nos auxiliar a esclarecer alguns conceitos. Mas o objetivo do Lacan é esclarecer esses conceitos que têm utilidade clínica. Não é ficar brincando com rodinha de barbante. Não é para isso que o Lacan usou o Novo Romiano, né? Ele usou o Novo Romiano para esclarecer conceitos, alguns conceitos que ele considerava primordiais para a psicanálise naquele momento, né? Então, como é que o Lacan escreve esse furo nesse momento? Já não é mais a partir do objeto A, mas é a partir de um elemento que já tinha ganhado uma centralidade no cenário 20, que é o outro que não existe, né? O outro barrado. É isso que é uma tema que permite a Lacan definir o furo aqui. Bem, então o que o Lacan está dizendo para a gente é que esse furo diz respeito à inexistência do outro, e não a esse objeto que é forjado dentro da ordem simbólica, mas é referido ao outro que não existe. Ou seja, de alguma forma, o que ele está nos apontando é que esse furo ele não é tomado como um produto do simbólico, mas pelo contrário, ele é tomado como aquilo em torno do qual o simbólico se constitui. O outro é construído, né, para dar conta da inexistência do outro, né? Quando a gente constrói o romance familiar, quando a gente constrói a nossa história, o enredo onde a gente se introduz, né, é exatamente para dar conta de que essa história não existe, né? Para dar conta do fato de que a gente fala do que não existe, né? Quando a gente vai para a análise, é disso que a gente fala do que não existe, né? A gente fala de uma história que a gente construiu, de uma fantasia que a gente forjou, né? Mas de coisas que não existem, que a gente criou para dar conta do outro que não existe. É aí que está o furo do Lacan nesse momento. Então, o que o Lacan está dizendo para a gente é que o que nos interessa aqui não é o outro, mas é a sua inexistência. É isso que é, de alguma forma, irônico nesse momento, é o fato que o Lacan nos mostra que o que sustenta o campo do outro, que o outro que é suporte para a gente, que o outro que suporta a estrutura do simbólico é o outro que não existe. Se há um outro eficaz, é o outro que não existe. É esse o outro que permite que o simbólico se sustente como estrutura. É esse outro que não existe. É em torno dele que o simbólico gira, né? Então, ele vai reduzir todas as categorias do simbólico, toda a estrutura simbólica a essa noção de um girar em círculos, que gravita em torno desse outro que não existe. Bem, isso implica uma renovação também da noção de falo, né? Que é uma outra noção importante para a gente, e que, de alguma forma, tem uma diferença aqui em relação ao que Lacan falava do falo lá no Seminário 20, inclusive. Ele modifica a noção de falo aqui.
O Lacan trouxe o falo para a gente como, num primeiro momento, e eu estou dizendo do falo simbólico aí, né, do falo positivado. Lacan traz o falo no primeiro momento para a gente como um produto da metáfora paterna, né? É assim que ele aparece para a gente, né? Como um produto da metáfora paterna. E o Lacan vai fazer do falo o significante que promove a ordem simbólica, né? Significante que permite que o simbólico se ordene. Lá no seminário 20, Lacan vai tomar o falo como uma categoria, como uma função fálica, né? E ele toma ele como função fálica para dizer para a gente que o falo é, de alguma forma, o operador que permite, vamos dizer, a mediação entre os sexos ali onde a relação sexual não existe. Não existe relação sexual e é por isso que existe o falo, né? Exatamente porque é ele a condição para a sexuação. Ou seja, o corpo se sexua, o corpo ganha um atributo sexual a partir da introdução do falo. Se não há o falo como operador, não há sexuação. O falo é condição para a sexuação. O que já coloca o Lacan numa via muito distinta, por exemplo, da via que a Judith Butler oferece, né? Já distingue bastante a via que o Lacan toma, quando ele toma o falo como condição para a sexuação do corpo, né? Então, o falo está aí como condição. Só há sexuação porque há o falo ali presente. E é claro que ele está interessado no gozo que vai além do falo, no gozo que se coloca ali onde o falo não opera. Mas ele diz para a gente que esse gozo só é possível localizá-lo se o falo está em jogo. Só é possível localizar o além do falo se o falo está operando, né? Bem, o que ele introduz de novo para a gente no seminário 23? Ele não vai tomar o falo mais a partir dessa perspectiva da sexuação. Não é a isso que ele está dedicado. E não é a noção da ordem simbólica também, ao falo como significante, que ele está dedicado. O que ele vai dizer do falo para a gente o falo é o verificador do real. Ou seja, o falo, ele introduz o falo aí para a gente como esse elemento que faz o círculo girar. Ele introduz o falo reduzido a essa dimensão do gozo fálico. O falo é o que promove o gozo no campo simbólico. É ele que faz o círculo girar em torno do furo, né? Então, é nessa perspectiva que o Lacan vai dizer, o falo é o verificador do real. E ele diz mais, o falo é o único verificador do real, não há outro. Então, ele está, inclusive, dizendo que o nome do pai ele coloca em outro lugar. Não é aí que ele introduz a função do nome do pai. Então, ele diz, o falo é o único verificador que há para o real, não há outro. Então, é o elemento aí que se coloca para permitir a gente localizar o furo, né? Então, quando o sujeito chega para uma análise e introduz para a gente qual que é o lugar que ele tem no mundo, sujeito neurótico, por exemplo, quando ele vai dizer para a gente sobre o lugar que ele ocupa no mundo, sobre qual o valor que a existência dele tem, é em torno do falo que ele é em relação ao falo que ele fica girando, né? Então, o que ele fica tentando verificar é retomar um certo valor fálico que ele aprendeu do seu lugar no mundo a partir da sua história familiar, a partir do seu romance familiar, da sua relação com o desejo do outro, etc. Mas o que ele apreende aí do valor fálico que ele tem é o que permite a ele passar a sua vida girando em torno da inexistência do outro, né? Tentando dar provas do seu valor a partir dessa referência ao falo. Mas o que o Lacan vai dizer quando o sujeito está ali tentando verificar o valor do falo, o que ele está verificando é a inexistência do outro. É isso que ele está verificando o tempo todo. É por isso que ele tem que voltar a isso.
Por isso que ele tem que girar em círculo. Por isso que ele tem que repetir. Exatamente porque o que ele verifica não é o seu valor fálico, mas é a inexistência do outro. É isso que ele verifica o tempo todo. E por isso que ele volta e volta e volta e fica girando. Né? Bem, a partir dessa redução do campo simbólico, Lacan então, acho que é um esforço do Lacan para reduzir o campo simbólico aos seus elementos primordiais e, de alguma forma, permitir que a gente se distancie de toda a dimensão da estrutura de linguagem, da dimensão do outro, para nos encaminhar a uma clínica que permita, que favoreça a psicose como paradigma. Né? Então, ele tomar o simbólico a partir do puro é um caminho que permite a ele encaminhar para uma renovação da clínica que toma a psicose como elemento central. Bem, aqui no nó, eu vou colocar aqui, ó, simbólico, é, real e imaginário. É, bem, simbólico, é, bem, esses são alguns elementos que nos interessam para discutir as categorias que eu queria introduzir para vocês. Né? Então, para que o Lacan nos introduz o nó borromiano? Ele nos introduz o nó borromiano para discutir o que ele, nesse momento, chama de três conceitos fundamentais para a clínica. E ele usa esse termo fundamental para esses três conceitos. É curioso, porque a gente sabe o peso que essa ideia de conceito fundamental teve no ensino do Lacan em outro momento, e ele vai introduzir aí três conceitos que ele indica como fundamentais: o furo, a consistência e a existência. Né? Bem, o furo é o que eu já estava explicando para vocês. É o que ele toma para definir o campo simbólico. A consistência é o que ele toma para definir o imaginário. E a existência é o que ele introduz para definir o real. Então, o que ele vai dizer? Que o furo ele localiza aqui, nesse ponto aqui. O furo é o gozo do outro que não existe. É curioso, né? Porque o Lacan, ali no seminário 20, o que ele introduz para a gente é o S de abarrado como elemento central ali nessa situação. Aqui não é do S de abarrado que ele se serve. Vem que a categoria do significante, o Lacan está tentando isolar a sua discussão dessa categoria. Né? Ele está tentando não se servir dessa categoria aqui, no esquema do nó borromiano. Então, ele não vai se referir ao S de abarrado, mas ao gozo de abarrado. Ou seja, é essa a ideia de girar em círculo. Né? Ali onde o outro não existe, há gozo. O sujeito goza ali onde o outro não existe. Então, é isso que ele está enfatizando para a gente. A dimensão do gozo existe onde o outro não existe. É essa dimensão que ele está enfatizando, é que o simbólico, o que nos interessa no campo simbólico é apreender o gozo que se produz onde o outro não existe. Então, não é o sentido, mas o gozo que se produz ali onde o outro não existe. Bem, então é a partir dessa noção do gozo do outro que não existe que o Lacan define o simbólico. Né? Bem, aí vem uma definição de imaginário. Né?
Vou deixar do real por último. O que tem de novo na discussão do imaginário e no seminário 23? Essa noção de consistência, né? É curioso porque o termo consistência o Lacan usou durante um período do ensino dele. Vocês vão ver isso ali, especialmente no seminário 16, é um uso maior desse termo, né? Mas ele usa em outros momentos. Ele usa o termo consistência para definir o simbólico. Ele sempre usou esse termo consistência para falar do simbólico. Ele falava de consistência simbólica, né? Bem, aqui ele pega o termo consistência para falar do imaginário. É curioso que vocês veem, tem um certo deslocamento que o Lacan faz. Do simbólico para o imaginário. Não só da categoria da consistência, mas da noção do vazio também. A noção do vazio, que era colocada ali no simbólico, no objeto A, que é uma categoria do campo simbólico, né? Agora ela é retirada do campo simbólico e colocada no imaginário. Então ele separa o furo do vazio, não são a mesma coisa. O furo tem a ver com a inexistência do outro. O vazio tem a ver com o imaginário. E aí o que o Lacan vai nos apresentar é um imaginário que não é mais aquele imaginário capturado no campo do eu. Ou seja, um imaginário que é a via a partir da qual o sujeito deixa o seu corpo ser capturado pelo olhar do outro. Oferece o seu corpo a uma captura a partir do olhar do outro. Aqui, para o Lacan, não se trata de um imaginário definido a partir da relação ao outro, ao olhar do outro. É o imaginário do um sozinho. E é isso que o Lacan está dedicado aqui. Na verdade, essa discussão do um sozinho já vem um tempo se depurando no ensino do Lacan. O esforço do Lacan nesse seminário parece que tem alguma coisa que ele conclui nesse seminário sobre essa investigação, né? Mas é um esforço que o Lacan já tem há alguns anos de depurar do campo do outro o um, de separar um do outro. E esse seminário me parece ter alguns pontos conclusivos sobre isso. E o que Lacan vai fazer com o imaginário é isso. É isolar o imaginário a partir da noção do um sozinho. Não é um corpo capturado no olhar do outro. É o corpo sozinho. É um sozinho do corpo. É a unidade corporal abordada, isolada do outro. Então, como é que o Lacan vai definir esse imaginário aqui? Primeiro que ele vai colocar o gozo fálico como aquilo que está fora do campo imaginário. Ou seja, o imaginário é aquilo que se apresenta ali onde o falo está forcluído. Ali onde o falo não opera, o que se apresenta é o imaginário do corpo. Aí a gente pode até fazer uma discussão sobre... O Lacan não fala essa discussão no seminário, mas é uma investigação que caberia, por exemplo, discutir a relação entre gozo feminino e a consistência do corpo. Essa é uma discussão que pode ser interessante, né? Bem, mas exatamente porque, de alguma forma, o Lacan coloca a consistência do corpo como um além do falo, assim como ele coloca o feminino também como um além do falo. É uma discussão a se fazer. Não vou fazê-la aqui agora, mas é algo que dá para discutir. Mas a questão que nos interessa aqui é isso: é um imaginário depurado, isolado da dimensão do falo, né? E tomado como corpo do um sozinho. É esse corpo, a unidade do corpo isolada do outro. É isso que é o imaginário do Lacan. Lacan vai utilizar uma referência, ele vai falar, esse corpo é o corpo pensado como um saco vazio. Né? Essa é a referência que ele vai usar no seminário. Aqui tem um debate do Lacan com o antiédipo.
é uma resposta dele ao antiédipo do Deleuze. O Deleuze está ali no antiédipo fazendo uma crítica à psicanálise, falando, apostando que a psicanálise é refém da castração, refém do complexo de Édipo, que ela não consegue escapar disso. E ele introduz ali no antiédipo uma discussão sobre o Antonin Artaud, que é um esquizofrênico, um dramaturgo esquizofrênico, tem uma produção escrita e falada também, no momento dessa crise. Né? E ele vai falar do Antonin Artaud, retomar o Artaud, a partir da fala do Artaud, que o Artaud propõe que, para se livrar do julgamento de Deus, ele propõe construir um corpo sem órgãos. Né? E o Lacan vai retomar o Artaud para dizer que isso é o corpo. Esse é o corpo para a psicanálise. O corpo é o saco. É o saco de pele, ele vai dizer. É um saco de pele que está às voltas com a existência dos órgãos, do gozo dos órgãos. Então, a problemática, o modo como Lacan vai definir o corpo para todo mundo é esse. O corpo é um saco e a problemática desse saco é conseguir reter dentro dele os órgãos que lhe causam problemas. Né? Então, a problemática do corpo, da consistência do corpo aí, dar consistência ao corpo, implica permitir que esse corpo, de alguma forma, retenha nele os órgãos, o gozo do órgão. Então, problema, porque o gozo é sempre aquilo que vai no sentido de desfazer a consistência. O gozo é sempre aquilo que, de alguma forma, introduz puro, né? De alguma forma, é aquilo que vai contra o imaginário concêntrico. Né? Ele sempre vai contra isso. Então, o problema da consistência é esse. Como é que eu faço para dar consistência a um corpo que, de alguma forma, é vivido como estranho? O corpo, para o Lacan, é sempre vivido como algo estranho, como algo exterior. Por isso que ele vai falar da ideia de que a gente tem um corpo, a gente não é um corpo. O ter um corpo implica isso. O corpo é algo que é preciso se apropriar dele. É preciso tomar o corpo para si. E aqui nesse seminário, o que o Lacan está dizendo é que essa é a problemática do falacer. A problemática da vida do falacer é essa. Como que ele se apropria do seu corpo. É em torno disso que a vida gira. Né? E que o simbólico é um artifício para tentar se apropriar do corpo a partir do lugar que o sujeito ocupa na relação com o outro. Né? Então, o Lacan vai dizer para a gente que a questão que está em jogo sempre para o falacer é como é que ele se apropria do seu corpo. E aqui no imaginário, a problemática que se depura é essa. Como dar consistência a um corpo que tem que se virar com o gozo dos órgãos? Né? Como fazer o corpo reter dentro dele esses órgãos? E aí a discussão do Lacan está em torno disso, da ideia de que o corpo é um corpo sem órgãos, como no Artaud, e que a problemática para a gente é reter os órgãos dentro dele. Tem uma referência do Atourdi, que no texto eu citei, porque eu acho ela muito esclarecedora sobre essa discussão. O Lacan vai fazer uma distinção entre dois órgãos, entre duas noções de órgão diferentes. Ele vai falar ali na citação dele no Perdito, dos órgãos como aquilo que cria enigma, como aquilo que produz enigma, para falar assim, como aquilo que produz problema. Né? O gozo dos órgãos tem a ver com isso, com algo enigmático, com algo estranho. Tem uma estranheza na relação com o corpo, tem algo que faça com que o sujeito não se reconheça no seu corpo. Né? Em várias experiências que o sujeito tem na vida, tem algum momento em que ele não consegue se reconhecer no seu corpo. Tem algum momento
de uma certa disjunção com o corpo, né? E a questão aí que está em jogo é exatamente o problema dessa estranheza do corpo, né? Então ele fala dos órgãos que criam problemas, que produzem enigma, aquele gozo que faz com que o corpo seja experimentado como algo estranho. E ele fala de um outro órgão. Ele fala do órgão da existência, que é um órgão que se isola de todos os outros. E que esse órgão da existência é que permite ao sujeito experimentar o corpo como corpo próprio. Permite o sujeito, ao falacer, se apropriar do corpo. É esse órgão que ele isola como um órgão da existência que permite ao sujeito se apropriar do corpo. Isso nos permite já encaminhar a discussão sobre o que há de novo no real, né? E aqui eu acho que o Lacan, é a primeira vez que a gente vê o Lacan falar, em todo o percurso dele, sobre o real de uma forma que ele não tinha falado até então. Porque por mais que o Lacan tenha falado que o objeto A é um conceito, ele falou isso em um momento, que o objeto A era o único conceito que ele tinha introduzido na psicanálise, que todo o resto ele se servia do Freud, né? E que o objeto A foi o único elemento que ele introduz de novo na psicanálise, mas que o objeto A é um conceito que o Lacan aloja ali, dentro de uma estrutura que o Freud já tinha nos esbotado, já tinha nos apresentado. Então, o objeto A é o que o Lacan localiza ali na dimensão da compulsão-repetição. Quando o Lacan propõe o objeto A como uma figura que nos permite conceituar o real, é um real que está a serviço da compulsão-repetição, que está a serviço da pulsão de morte. É aquele real do impossível. Esse real do impossível é exatamente esse real da pulsão de morte. É aquele real que a gente fica girando em círculos em torno dele, né? Então, quando o Lacan fala disso, de alguma forma, ele ainda está falando de um real, é um real freudiano. O objeto A ele vem para nos esclarecer o que é o real do qual Freud falava. Pela primeira vez nesse seminário, o Lacan vai fazer uma afirmação que ele vai dizer assim: o real eu inventei. E aí ele fala isso, não é o Freud que inventou, eu inventei. Mas quando ele fala isso, ele está falando de outro real. Ele não está falando dessa categoria do real impossível, dessa dimensão do impossível. Ele está falando de um real que está no registro da contingência. Ele está falando do que ele chama ali no seminário um pedaço de real. Esse é um termo que ele usa algumas vezes. Um pedaço de real tem a ver com esse elemento que se isola, com esse elemento da existência, com esse elemento que se isola como existente. E o que é a existência aqui? Que é exatamente o que o Lacan vai usar para definir o real. Para definir esse real que ele diz que é ele que inventou. O real que ele diz que inventou é esse real da existência. O que é esse real? Não é o real subordinado ao simbólico. Não é o real que está dentro do ordenamento simbólico. É um real que está isolado disso. Então, quando Lacan fala que o real é sem lei, ele está falando de um outro real. Não é o real freudiano. Porque esse real do objeto A, ele está subordinado a uma lei. Ele é produto de uma lei simbólica. Ele está dentro de um. Ele é produto de um ordenamento, mesmo que ele seja um dentro-fora desse ordenamento, mas ele é produto desse ordenamento. Quando ele fala de um real sem lei, ele está falando de um real que está fora da relação simbólica, está isolado do campo simbólico. Ele fala de um real realmente depurado. Por isso que a existência ele é diferente daquela noção que a gente usa muito da extimidade. A extimidade tem a ver com isso, com essa dimensão daquilo que é exterior e íntimo ao mesmo tempo. A extimidade tem mais a ver com essa dimensão do objeto A, com aquele elemento com o qual a gente tem que lidar, que ao mesmo tempo que parece que é do outro,
é intimamente ligado a mim, né? É uma topologia nebiana, né? Uma topologia do dentro-fora, é uma topologia do campo simbólico. A existência não é isso. A existência é aquilo que se isola ali onde o outro não existe. É essa categoria que se isola fora do simbólico, né? E essa categoria que se isola como elemento que nos permite apropriar-se do corpo. É aquilo que permite ao falacer tomar o corpo como próprio. Essa existência é exatamente o que o Lacan chamou de sintoma, sintoma com TH, né? É exatamente esse elemento e que o Miller, por exemplo, vai abordar no seminário dele, ao longo do seminário dele, com a ideia de peça avulsa, né? Essa existência é exatamente esse elemento da peça avulsa. O Miller vai, inclusive, falar assim, é como, por exemplo, quando a gente tem um aparelho doméstico e esse aparelho estraga. Aí a gente vai na assistência técnica para consertar o aparelho. E tem uma peça do aparelho que estragou. Aí a pessoa da assistência técnica diz para a gente assim, essa peça não se fabrica mais, né? E aí eu fico com o aparelho na mão que não serve mais para aquilo pelo qual ele foi feito, que não tem mais utilidade nisso, né? Me leva a falar assim, isso que é a peça avulsa. A peça avulsa é esse elemento inútil para o qual eu tenho que dar uma utilidade, né? E aí introduz para a gente a dimensão de como Lacan conceituou o gozo no seminário de que o gozo é o inútil, né? E toda questão que está em jogo para o falacer para se apropriar do corpo, a condição para se apropriar do corpo é definir uma utilidade para o gozo, né? É dar uma utilidade para o gozo do sintoma, né? Então, a questão que está em jogo aí é o que você faz com a peça avulsa? O que você faz com essa existência, com isso que existe, se coloca fora do corpo, né? Acho que a questão que está em jogo para a gente aqui no seminário é exatamente essa. E acho que é a partir daí que a gente pode fazer uma discussão sobre, inclusive, a psicose ordinária, né? O que está em jogo na nossa investigação clínica, que Miller propõe, com a noção de psicose ordinária, né? Me parece que está em jogo aí como que a dimensão do sintoma permite uma nova operação clínica. Bem, é um pouco o que eu queria introduzir para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Eu acho que, então, Bernardo, eu tenho que acrescentar ao seu currículo, né, um doutor com uma tese extremamente importante a respeito do outro mal, um psicanalista membro da Escola Brasileira de Psicanálise e um professor de mão cheia, né? Eu sei que você não se dedica tanto à carreira universitária, não sei se você, nesse momento, está ou não está na carreira, mas você nos deu uma aula brilhante, né? Num terreno dificílimo, não só porque, no momento, né, é um terreno ainda pouco visitado, né, onde as noções relacionadas ao último e ao ultimíssimo ensino do Lacan vêm sofrendo diferentes, né, abordagens, interpretações, etc., muitas vezes nos levando até a recair, né, no jargão lacaniano, que é uma daquelas coisas que a gente já devia ter abandonado há muito tempo, né? E você foi capaz de, né, fazer uma apresentação clara, didática, passo a passo. Para ajudar a plateia a se organizar, eu queria introduzir alguns pontos, né, que são dúvidas que me assaltam em relação ao último ensino do Lacan e ao ultimíssimo ensino do Lacan, e que a sua exposição, né, com essa clareza extremamente rara, que você demonstrou, só fez repercutir, ressoar, né? Como você mesmo diz, o que ressoou, né? O que ressoou da sua fala para mim
O primeiro ponto é relacionado com a pesquisa que eu estou desenvolvendo com o Departamento de Paris 8, lá na Federal de São João del Rei, onde eu estou exilada, graças a Deus. E tenho encontrado, por incrível que pareça, num programa de pós-graduação em psicologia, muito mais permeabilidade, né, ao discurso analítico do que encontrei lá onde ele supostamente deveria estar, né? Sendo um programa dedicado exclusivamente à psicanálise. É interessante, né, que nesse projeto que eu estou desenvolvendo nesse momento com o Fabiano, aparece essa problemática do pai do nome, né, o nome do pai, né, como um nome. Né? E aí eu te pergunto, um nome entre os significantes do simbólico, mas um nome ainda em posição de exceção, no último ensino do Lacan, sim ou não? E o outro que nomeia, né? O pai que nomeia. Quem é o pai que nomeia? É o grande outro que nomeia, né? Quem nomeia é abarrado, é o outro que não existe. Onde é que nós vamos poder situar, então, a função de nomeação, né? Que certamente participa, né, do pensamento, do simbólico, de girar em círculos em torno do furo, né? Enfim, como melhor situar a função de nomeação, que é tão essencial, né, para que a gente consiga pensar a existência, o sintoma com TH como existência, né, como peça avulsa. Outro ponto que eu queria te perguntar é sobre o vaso, né? O vaso, o vazio. O vaso é o vazio é a consistência, né? O verso e o reverso da mesma medalha, que desde o início do ensino do Lacan, não sei se você concorda, mas o vaso, né? Consequência, né? De que o simbólico, ao tratar o real, produz, né? Um vazio, que é, ao mesmo tempo, um vaso, né? Um vaso imaginário, o vaso que constitui o corpo como um envelope. Né? O vaso, talvez, que justamente não é o ponto a partir de onde Lacan constrói o imaginário, no estádio do espelho, mas é o ponto a partir do qual Freud constrói o imaginário e o eu, né? Não o eu-imagem, mas o eu como uma nova ação psíquica. Uma ação psíquica que reúne o gozo autoerótico, né? Os órgãos autoeróticos do corpo, num envelope, né? Que eu me acostumei a ler, e aí eu vou ter que me desacostumar a ler, a partir do estado do espelho. Né? Mas não há em Freud, de modo algum, essa construção do vaso. O vaso ele constrói como vaso que contém libido, né? E que, como um vaso comunicante, se liga ao outro pela transferência da libido, e não pela identidade da imagem. Não é isso que ele nos apresenta como um vaso. Parece um vaso do último ensino do Lacan, não é o eu-imagem, mas talvez seja o eu freudiano, que ele chama de, no último, né, na sua última topologia, né, ele trabalha o eu como esse mediador entre, né, o superior e isso, que é muito mais a sede, né, o lugar de uma subjetividade que não tem necessariamente uma imagem, que opera, né? Esse eu opera. Essa ideia de que os órgãos, né, são incômodos e atrapalham, eu acho uma ideia engraçada. Né? Eu, sinceramente, não tenho essa experiência do corpo de jeito nenhum. Mas quando a gente pensa no que você trouxe, eu achei assim de uma precisão a dimensão do real como existência, né? Como órgão que se isola, já não é mais o olhar e a voz que presidem, né? O imaginário do eu,
mas é um órgão que existe e que permite apropriar-se do corpo. Não será que justamente é aí que a clínica precisa colocar todo o peso, né, em elucidar, não a partir de onde o sujeito se olha, mas a partir de onde, né, lhe vem isso que eu trabalhei muito na minha tese de doutorado, né, a partir do texto do Foucault sobre a intimidade clássica, o que os gregos chamavam de domínio do corpo, mestria do corpo. Né? Ter um corpo implica apropriar-se dele. Como será que cada um, na particularidade, né, da sua experiência do seu corpo como vivo, né, e aí a gente encontra a inversão de paradigma, não é um corpo mortificado, é um corpo vivo, né? Como é que cada um, a partir do corpo vivo, a partir da sua existência como vivo, né, apropria-se do seu corpo, né? Porque isso instaura uma dimensão do eu que não é, de forma alguma, do campo da imagem, né? Mas remete, talvez, à noção de sintoma, articula-se com a ideia do um sozinho, né? E remete diretamente, né, à função do falo como verificador desse real. Né? Enfim, você me provocou pensamentos, né, que ressoaram aí, consequência da sua fala. Não sei se você gostaria de comentar, se você preferia esperar que outras ressonâncias a sua fala provocou. É com você conduzindo aqui para frente. Bem, estou pensando algumas coisas sobre o que você levantou, mas podemos circular a palavra e aí eu retomo. Tá certo. Tomei nota aqui. Alguém já quer intervir? Cristina, Marli, Fernanda, Jéssica? Posso perguntar, Tânia? É claro, É sempre pode. Cristina. Vou usar a ressonância também, porque a sua aula é impactante, implica em, de fato, inverter e ser muito estudada para poder inverter esses paradigmas, né? Apresentados nessa outra perspectiva. Então, na verdade, eu vou colocar um ponto como contribuição que eu acho que é mais como eu tomei as suas palavras e o que me suscitou, né? Quando você fala de que essa perspectiva de que inicialmente não é o outro, é a inexistência do outro, né? Primordialmente, né? E então o simbólico girando em torno de um furo, né? Eu articulei de alguma forma essa ideia de que inicialmente a inexistência do outro com a noção que o Miller apresenta da foraclusão generalizada, né? Desse ponto primitivo, inicial. E eu queria te ouvir, e foi a articulação que eu pude fazer, se a gente pode dizer que isso tem relação com o que o Freud chama do desamparo primordial, de um desamparo estrutural do infante, do ser, do sujeito, do proto-sujeito, enfim, essa ideia desse estado sem outro. E aí a necessidade, como você colocou, né, e os percalços da construção de um outro. Seria isso. Então, Kátia, Arias, você quer falar? Jéssica, Comba, Marli. Eu quero sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa aula tão didática. Até já sugeri aí um curso seu no ISEPOL, com estudos do Lacan a partir do Seminário 20. Foi, Sim. assim, muito significativa a aula.
Eu vou Uhum. trazer um outro componente aqui, né, que você fez referência. Eu comprei o livro do James Joyce e eu sempre quis ler, o Phoenix lá, complexo. E me lembra muito, né, na sua fala, me lembrou muito a obra que nós estudamos no curso do Paulo Sandler, quando eu estudava Bion, que é a Memória do Futuro, que é considerada uma obra, é uma trilogia do Bion, que é uma obra considerada autobiográfica e que retrata bem assim o lugar do antissonho. E agora associando com o que você trouxe desse lugar do real na última obra do Lacan, e associando isso a essa obra do James Joyce, que inclusive ele estudou, né, Lacan aprofundou, seria essa obra, esse lugar de um antissonho, seria o real puro ali? Será que, né, assim como Bion, James Joyce, seria capaz de alcançar esse lugar de um real tão puro? Nada de simbólico, porque é uma obra, assim como Memória do Futuro, que parece que traz até uma sessão analítica. É uma coisa assim desconstruída. E eu queria saber se você tem algo, né, para me orientar, até para me estimular a começar a ler essa obra que eu comprei, que eu acho que é de tanto valor. Não sei se eu teria um alcance, mas como eu tive lá em Memória do Futuro, acredito que eu tenho James Joyce. Queria te ouvir nisso. Alguém mais? Vai levantar a mãozinha? Bom, eu acho que você já tem aí um repertório, talvez você pudesse dizer alguma coisa, enquanto isso as pessoas pensam um pouquinho mais. Bem, Kátia abriu o microfone, queria falar? Não, eu Sim? só. É porque eu, Ah, eu cheguei atrasada, não consegui chegar a tempo, então não sei se eu perdi, assim, mas quero agradecer o Bernardo demais, né? Eu sou fã do Bernardo. Já tinha escutado, né, o texto dele na última preparatória, da jornada, e eu fiquei com essa questão do fora do corpo, né? Assim, que para mim ainda é enigmático, né? Assim, de uma dificuldade mesmo de entender isso, porque, né, eu tenho um caso que eu tô com muita dificuldade nele, assim, que é um sujeito, um adolescente que tem uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça, eu entendo, né? Assim, estou entendendo o caso como uma psicose, né? Essa dor de cabeça, uma enxaqueca assim lancinante que incapacita ele, né? Já interrompeu escola, já tomou bomba, não sai de casa. é, Então, se eu estou querendo localizar alguma coisa a partir desse caso, nisso que o Bernardo traz, que para mim é uma novidade, assim, né? Eu não tinha essa leitura que ele conseguiu amarrar os seminários aí para, né, os eixos para a jornada. Então, a partir disso, assim, que eu queria entender melhor esse fora do corpo. Muito bem, muito bom. Então, Bernardo. bem, tá bom. Vamos lá, então. É, eu queria pegar a primeira questão que Tânia fez sobre como pensar a função do nome nesse momento, do cenário 23, e responder essa pergunta junto com a pergunta que a Marli fez. Acho que dá para tomar as duas juntas. Tem uma referência que o Lacan faz ao Joyce, naquela aula que é anterior ao seminário 23, que está lá no anexo, né? Eu acho interessante para a gente pensar a questão, porque ali é onde o Lacan está introduzindo para a gente a discussão sobre a função do nome. E é curioso porque o Lacan não toma a função do nome a partir da referência ao simbólico. E me parece que ele toma a partir da referência ao imaginário. Isso que é curioso. Uhum. E eu acho que ele toma a função do nome a partir da referência ao que ele chama de escabelo.
É, ele vai dizer ali, por exemplo, ele fala a obra do Joyce, né? E aí tinha essa questão da Marli, que ajuda nisso. Ele vai falar assim, bem, a obra do Joyce tem um problema. É porque é uma obra que ela se lê. Ela não precisa de leitor. Ela dispensa o leitor. Ela expulsa o leitor. Lacan fala assim, quando você lê Joyce, no momento que você cansa de ler Joyce, Uhum. que é uma obra que expulsa o leitor, porque é uma obra que o Lacan vai dizer assim, o Joyce fez aquilo ali para gozar. Uhum. Ele não fez aquilo ali para transmitir nada para ninguém. Ele fez aquilo para gozar. E é por isso que o leitor é expulso daquilo ali. Uhum. Não se precisa do leitor ali. O leitor é dispensado. Então, Uhum. uma obra que não é feita para ser lida, não é feita para o Uhum. leitor. Sim. É uma obra para gozar. Aí o Uhum. Lacan fala assim, bem, mas se o cara escreve aquilo para gozar, por que ele publica, então? Por que ele coloca aquilo para as pessoas lerem, né? Se aquilo dispensa o leitor. E aí o Lacan fala assim, ele publica para ser Joyce um sintoma. É para isso que ele publica. Para que os universitários passem pelo menos 300 anos tentando decifrar a sua obra, né? É aí que o Lacan introduz a dimensão do nome. Uhum. Ele publica para ser Joyce. Ele publica para ter um nome, para produzir um nome. Ele publica para que a sua arte, para que a sua escrita ganhe a dignidade de um sintoma. Ele Uhum. publica para que o seu sintoma se eleve na função do escabelo. É aí que Uhum. entra a dimensão do escabelo, ou seja, Uhum. a dimensão do imaginário aí está em jogo nessa medida. É na medida em que o Uhum. sintoma vem ali elevar o corpo a uma dignidade de um corpo sem nome, né? Ele Uhum. é Joyce, o sintoma, a ser lido por 300 anos pelos universitários, né? Que vai dar Uhum. trabalho para o povo durante muitos anos para ser traduzido. Quer dizer, o que o Lacan está dizendo para a gente é Joyce não está preocupado com o sentido, com a transmissão, com o que se comunica daquilo ali. Não está Uhum. preocupado com isso. Ele está preocupado em ser Joyce, ele está preocupado em produzir um nome. E o Uhum. Lacan fala, ele está preocupado em produzir um nome ali onde o nome do pai não lhe serviu. Ali onde o que ele encontrou foi uma carência paterna. Lacan usa esse Uhum. termo, né? Ali Uhum. onde ele encontrou uma carência paterna, o que ele faz? Ele produz o nome próprio. Ele produz o nome próprio. E é isso que ele vai dizer. É isso que interessa ao sujeito. Ali onde ele goza, o Uhum. que nos interessa, onde o sujeito goza, é o nome que ele produz. É o que ele produz como sintoma, é o que ele produz como isso que se destaca, que se Uhum. isola como aquilo que permite a ele elevar o corpo a uma certa dignidade, né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto importante em relação a como é que o Lacan aborda a função do nome ali Uhum. E é curioso, Uhum. porque Finnegan Wake, o, o Joyce vai, em determinado momento, ele vai separar o livro, as partes do livro, ele vai nomear o nome de órgãos do corpo, partes do corpo. É, isso é muito curioso, assim, muito ilustrativo para a gente. Como é que ele usa as partes do corpo para nomear partes do livro, né? Você vê que Uhum. realmente é um sujeito ali que está dedicado a construir um corpo, né? A Uhum. compor a dimensão do corpo, né? É, e é isso que eu acho que tem uma relação com o que a Kátia levantou, assim, porque eu acho que essa citação do Lacan no Ator Dito, acho que ela é importante, muito importante para a gente, assim, por essa distinção que o Lacan faz. Por essa distinção que ele faz, que o gozo do corpo, ele cria problema. O gozo do corpo, ele produz enigma.
O gozo do corpo, ele isola o sujeito num problema ali, né? Do um sozinho, do gozo do um sozinho, né? E a questão que está em jogo para o sujeito é como é que ele se vira com esse problema que o corpo cria para ele, né? Por exemplo, o sujeito pode manifestar de várias formas, talvez no exemplo que eu dei da dor de cabeça, né? Mas tem alguma coisa do gozo do corpo que perturba o sujeito. E toda a questão que está em jogo para o Lacan nesse cenário, o que o Lacan vai dizer a questão não é a resposta que o falacer dá ao outro, ao problema que ele vive com o outro. A questão que está em jogo aí é a resposta que ele dá ao problema que ele vive com o corpo, ao corpo que lhe causa problema. É essa resposta que nos interessa. Isso, inclusive, implica uma mudança na noção de fim de análise, né? Falar de fim de análise em termos de travessia da fantasia é totalmente insuficiente, né? Não se trata disso, né? Atravessar a fantasia não é o último passo, né? Porque quando você atravessa a fantasia, o corpo continua sendo um problema com o qual você tem que se virar. A questão para o Lacan aí a questão é como é que o sujeito se vira com o corpo dele, como é que ele se apropria de um corpo que, como Lacan diz, sai fora a todo instante. Esse corpo que você se apropria dele, ele sai fora a todo instante. Por isso que o real aí tem um status de contingente, porque o corpo sai fora a todo instante. Então, o sintoma é aquilo que apreende o corpo, mas que o corpo pode se soltar. Ele cessa de não se inscrever, mas que em algum momento pode se desamarrar, pode se soltar. Tem uma dimensão contingente aí na função do real do sintoma, né? Como isso que apreende o corpo, né? Uhum. Essa questão do vaso acho que realmente é uma distinção fundamental. Você sabe que quando eu comecei a investigar essa questão da consistência no seminário 23, a primeira referência que me veio foi exatamente essa, a do vaso. E se a gente for tomar ali, é como se o Lacan estivesse tentando tomar o vaso antes da captura dele no esquema óptico, né? Sim. É como se ele estivesse se esforçando em Uhum. capturar o que é o saco vazio, né? Uhum. Como é que você faz as flores entrarem dentro do vaso, né? Sim. Sem o esquema óptico? Acho que essa que é a pergunta, talvez. Como é que você faz a Sim. flor entrar dentro do vaso sem esquema óptico, né? É Uhum. fora da referência à báscula que o esquema óptico permite, né? Sim. Eu acho que é nesse sentido que ele tem uma subversão mesmo do esquema óptico, assim. E que, de alguma forma, implica uma nova formulação do que é o eu, né? É curioso porque o Lacan ele vai retomar, e isso é uma coisa a qual eu não me dediquei, mas é uma pergunta que a gente pode ter. Por que o Lacan passou o ensino dele todo falando de eu, e aqui ele fala de ego, né? No seminário 23 ele retoma falando de ego. Me parece que ele está tentando fazer uma distinção aí no que ele está retomando. E quando ele fala do ego em Joyce, ele fala do ego para falar do sintoma. Uhum. Isso que é curioso, né? Assim, porque ele fala assim, bem, o Joyce viveu uma experiência com o corpo que é uma experiência de estranheza. Ele vai retomar Uhum. o que o Joyce falou no livro dele sobre a surra que ele toma, né? No Finnegan's Wake, e ele fala da surra do Joyce, né? Que ele fala a partir do Dédalus, e ele fala assim, ali o Joyce viveu uma experiência de repulsa ao corpo. Quando o Joyce fala assim, o corpo se esvaiu como uma casca, né? Ali, quando ele toma a surra, ele não guarda nenhum rancor de quem deu a surra nele, e o corpo se esvai como uma casca. E o Lacan fala assim, o que se esvai é o corpo como imaginário. O que se esvai é o imaginário do corpo. O que o Joyce perde ali
é a dimensão imaginária do corpo. Porque a questão que está em jogo para o Joyce é como é que ele se apropria novamente desse corpo que se esvai como uma casca. Esse corpo que ele vive como estranho, como repulsivo, como é que ele se apropria desse corpo? Uhum. E aí o Lacan vai dizer, ele se apropria a partir da escrita. A escrita constrói um ego Joyce. Né? Uhum. É a partir da escrita que ele constrói um ego. E aí me parece que o Lacan está caminhando no sentido de colocar o ego no registro do nome Uhum. e não da imagem. Né? Muito mais em relação com a dimensão aí do nome do que da imagem. Né? Bem, e essa questão que a Cristina colocou, eu acho que tem eu acho que dá para a gente fazer uma aproximação entre a noção de inexistência do outro e de desamparo. Acho que dá para a gente caminhar nesse sentido. Agora, eu acho que a forclusão, acho que o Lacan aqui está diferenciando a forclusão. A noção de forclusão, o Lacan retoma ela aqui de uma forma diferente nesse seminário. Porque ele vai falar, inclusive, assim, a forclusão do nome do pai é uma coisa leve. Não é disso que se trata aqui. Não é dessa forclusão do significante que ele está falando. Quando ele fala de forclusão, não é uma forclusão em relação ao outro, em relação ao significante. Ele está falando de uma forclusão mais radical nesse cenário de direito. E o que ele está falando aqui, e aí ele fala, é a forclusão do sentido. Ele fala, a forclusão do sentido é muito mais radical do que a forclusão do nome do pai. A forclusão do nome do pai, ela de alguma forma nos mantém cativos do ordenamento simbólico. Tem nome do pai, não tem nome do pai. Você está ali operando com referências do significante, do simbólico. Nós estamos cativos do simbólico ainda. Quando ele fala da forclusão do sentido, o que ele está falando? Ele está falando desse real que se isola fora do simbólico. Ele está falando da existência. Ele está nos direcionando para esse fora, para isso que existe, para esse elemento que se coloca fora da relação com o simbólico. Quando ele fala do fora do sentido, aqui, ele está falando do real sem lei, desse real da existência. E aí eu acho que é diferente em relação ao que a gente discute sobre a inexistência do outro, sobre o desamparo, sobre a conclusão do nome do pai. Aí eu acho que ele difere. Né? Acho que é isso. Muito bom, Bernardo. Voltando um pouco à questão do quem nomeia e a questão da existência, né? Quando o outro não existe, infelizmente, esse tema do outro que não existe, ele acabou, graças àquele seminário, aquele curso, né, sobre o outro que não existe, os comitês de ética, derivando para toda uma discussão sobre o pós-modernismo, a relativização, né, a pluralização dos nomes do pai. E eu acho que, com isso, a gente perdeu, talvez, o aspecto mais importante, que é o outro que não existe e relativamente à questão do quem nomeia, e não a questão dos nomes, né? Os nomes do pai, a pluralização dos nomes do pai. E se eu tomar como orientação para mim, né, o que eu escutei de você a respeito do Joyce, na obra a gente tem em relação ao Joyce duas coisas diferentes. Por que ele escreve? Ele escreve para se fazer um nome, né, para se apropriar do corpo, lá onde justamente Lacan nos explicou que o pai dele era carente. Né? A carência simbólica específica do nome do pai, no caso Joyce, está articulada a uma negligência do pai. Né? O pai o entregou para ser educado pelos jesuítas. O pai não se encarregou de transmitir ao filho, né, o seu saber fazer, né? Com a virilidade, com o objeto A, com a mulher. Né? O pai deixou esse menino entregue aos religiosos. E, nesse sentido, o corpo, né, que
no caso dele, escorrega como uma casca, é a consequência, né, de uma carência específica do nome do pai, na transmissão justamente da função do falo como operador, né? Operador que faz o corpo, permite ao corpo consistir, né? Mas eu destaquei do que você falou, porque ele escreve para os universitários durante 300 anos e se fazia um nome, né? Mas a questão da nomeação não estaria aquém, né? Esse ego que escreve não está instalado justamente no ponto onde o outro não existe, e a escrita em si existe, né? O real que existe é a própria escrita, é o ato de escrever, é o gozo com a escrita. Então, eu volto um pouco àquele ponto que eu te coloquei, que, para mim, é o ponto que eu preciso avançar, né? Quando não é mais o olhar e a voz que capturam imaginariamente o corpo e o fazem consistir, é preciso pensar outros gozos, como aquilo que é o ponto a partir do eu, né? Do um sozinho vai se constituir, apropriar-se do corpo, seria, no caso do Joyce, a escrita. E não será, então, que a partir disso que a gente tem que pensar o caso da Cátia, né? Esse menino tentando estabelecer a partir do gozo, da dor de cabeça, né? Um lugar a partir de onde ele se nomeia, onde ele se apropria do próprio corpo. Eu não sei, eu mais ou menos pensei, ouvindo você, eu pensei na a escrita em si, e não o efeito que ela produz. Seria o real existente do gozo? O órgão, né? Esse órgão fora do corpo. O que você Tá. acha? Pois é. Eu acho assim, que realmente tem uma questão em relação à função da escrita que está diretamente relacionada à questão da existência, né? Da, Uhum, da, da possibilidade de isolar o sintoma. Agora, eu acho que tem uma questão, quando Lacan aborda a questão do nome ali, nessa lição anterior ao seminário, quando ele propõe a ideia de cabelo, eu uhum, acho que o que ele está dizendo para a gente ali é que não basta se escreva, uhum, é preciso que isso nomeie o corpo. É preciso que isso ganhe essa função de nomear o corpo. Ou seja, é preciso não só a escrita, mas que ela, de alguma forma, viabilize a apropriação do corpo como um nome, né? Por isso que eu acho que ele introduz o escabelo, ou seja, não bastou a Joyce escrever. Ele precisou escrever e publicar para se tornar Joyce, né? Para se tornar quem ele foi, né? Então, o que o Lacan está apontando ali assim, é que, de alguma forma, a escrita tem um tratamento para Joyce na escrita, né? Tem um tratamento para Joyce. A escrita, de alguma forma, promove algo na relação dele com o corpo dele, né? Mas que questão que o Lacan levanta para a gente é exatamente isso. Mas, então, por que ele publica, né? Ele publica porque tem algo aí da dimensão imaginária que se articula com o real. O escabelo implica exatamente isso, assim, que é preciso que o sintoma não só se escreva para tratar o real do gozo, mas que ele ganhe essa dignidade de um sintoma, né? uhum, Que ele se eleve, né? Que ele se destaque como um produto, né? Que localiza o falacer no mundo, que permite a ele, vamos dizer, ganhar um certo valor, não mais um valor referido ao falo, né? uhum, Mas um valor, talvez, para Joyce, por exemplo, muito mais referido ao enigma do corpo, né? Muito mais referido uhum, ao enigma que ele produz e que ele propõe aí que as pessoas vão ter que se dedicar a isso por 300 anos. Então, assim, eu acho que tem uma questão aí que implica isso, assim. É, e que é um pouco o que me leva a explorar na discussão da peça avulsa, né, é essa. uhum, Quando ele fala de que todo falaceiro é um bricolador, né, é que ele está dizendo assim,
é que é preciso que você dê a essa peça avulsa a sua função, né? Assim, que ela ganhe uma função e que essa função, de alguma forma, ela tenha essa dignidade do sintoma, né? Que ela se eleve, né? Uhum. Eu acho que é nessa medida que é curioso, porque nesse seminário 23, o Lacan vai abordar uma certa continuidade entre o imaginário e o real. Isso é muito Uhum. intrigante nessa discussão. É muito intrigante, assim, porque é como se a consistência e a existência, elas estão ali, de alguma Uhum. forma, como contíguas, assim. Só Uhum. existe uma em relação à outra. Se não tem existência, não tem consistência. As duas estão ali, inevitavelmente ligadas. Se você não tem algo que te permite apropriar-se do corpo, o corpo perde consistência. O corpo sai, o corpo escapa, Uhum. né? Sim. Então tem que ter o elemento aí fora que permite o sujeito tomar o corpo como próprio, né? É curioso porque assim essa continuidade, assim, por isso que o Lacan vai dizer num certo momento assim, a consistência é tomada como real e não como Uhum. imagem. E eu acho Uhum. que isso vai no sentido um pouco do que você falou do eu, né? Da dimensão do eu. Ele vai falar a consistência é tomada como real, não como imagem, porque ela é tomada a partir do sintoma. O corpo é apropriado a partir do real do sintoma, a partir do gozo do sintoma, e não a partir da imagem. Uhum. Ele é apropriado a partir do real do gozo. E isso faz toda a diferença para a noção de imaginário, né? É por isso que a gente pode retomar o imaginário de outra forma. É porque é um imaginário que está diretamente relacionado a esse real que permite a apropriação, né? O corpo é da ordem da apropriação, é da ordem de algo a ser retido, né? Acho que é um pouco nessa perspectiva assim, que eu penso da Olha, questão. eu achei muito bem colocado em relação ao primeiro ponto. Há toda uma discussão relativamente à obra do Freud a respeito do conceito de sublimação, né? Quando ele diz que a sublimação diz respeito a uma mudança no âmbito da própria pulsão, né? Uhum, Quer dizer, que não se trata da relação da pulsão com o objeto, mas alguma coisa que se opera no âmbito da própria pulsão, que diz respeito às relações do eu com o caráter e com o ideal do eu. É, um, é, uhum, um, é, uma, é muito mais um mecanismo que ele elenca junto com o recalque e os mecanismos narcísicos, né, da inversão do contrário, retorno sobre o próprio eu, é um destino funcional, né? Então, uhum, realmente, isso se conecta ao real como existência, né? Porque uhum, está no âmbito da pulsão, não está no âmbito do imaginário. E sobre a obra, né, que é interessante, é que ele não deixa de assinalar a importância de que a obra seja reconhecida, que a obra faça parte da cultura, né? Mas o que Lacan promove, né, é que ali onde falta o reconhecimento, o funcionamento imaginário, o escabelo, né, uma resposta, né, uma resposta ao real, né, do reconhecimento social, que levou, inclusive, Miller a reformular toda a questão do passe, né, na MP. Há toda uma uhum, discussão entre 2010 e 2012 que vai levar a uma profunda transformação, né, do processo, né, onde ele incluiu esse elemento que, no primeiro momento, me causou uma estranheza enorme. Eu escrevi muito sobre esse assunto, li testemunhos do passe furiosamente, que é essa questão da celebridade, né? O novo passe, né, implicando uma nomeação a serviço da produção de um escabelo, produção de um pedestal, né, de uma elevação, né, do corpo no caminho, pela via realmente né, do reconhecimento. A questão está ausente, Freud, ausente. Freud não pensa a obra com essa função, né, de nomeação, né, nomeação de um corpo. Então, você vê que hoje a nomeação do AE
e a nomeação, né, daquilo que do corpo existe, né, e é real, mostra, né, que não só todos esses desenvolvimentos que você trouxe com uma clareza impressionante representam um avanço na teoria da clínica psicanalítica, como tem uma repercussão na política institucional da MP, né, dispostas a acolher todos os Joyces, né, que existem, né, nos psicanalistas, né. Eu acho que foi tudo muito claro. Marli está convidando você a dar um curso no Isepol. Mas quem sabe, Marli, Bernardo queira dar esse curso no Instituto da EBP e todos, né, que tiveram a ocasião de escutá-lo, com certeza vão, né, endereçar né, seu interesse, sua questão, suas interrogações ao Bernardo no âmbito, né, isso pode se dar no âmbito do Instituto, na seção Minas, né, onde eu não sei, Bernardo, se você está planejando ministrar um curso, o que você diz para a gente sobre, né, como ter acesso ao seu ensino? O que você pensa Bem, sobre essa é uma investigação que assim, eu estou dedicado. Nós estamos, acho que é um terreno que a gente está tateando, né? Assim, tem muita novidade, muita coisa assim, que Uhum, a gente tem a explorar. uhum, Eu estou com uma pergunta nova agora, que eu estou tendo que me virar com ela, que ainda não consegui, né? Encaminhar essa discussão, mas que é uma discussão que eu vou fazer aí para frente, que eu estou iniciando, que é, depois dessa discussão, depois dessa elaboração lacaniana, como é que fica a neurose, né? uhum. Esse é um outro trabalho, eu acho que a gente precisa ter, falando assim. Sim. Depois da gente fazer uma clínica que toma a psicose como paradigma, como é que fica a neurose, né? Como é Uhum, que a gente pode retomar a neurose, né? Porque o Lacan, por exemplo, no seminário 25, é curioso, assim, porque ele dá pistas para a gente sobre isso, que é um seminário que, quando a gente está ali nas nossas bodas com o Nobo Romiano, achando que o Nobo Romiano uhum, é o ápice, o Lacan coloca o Nobo Romiano em segundo plano e vai privilegiar o touro, né? E aí ele vai ficar ali dedicado ao touro, o seminário todo, e que me parece que é um momento ali que ele está um pouco se esforçando, está às voltas com esse esforço assim, de retomar a neurose depois dessa elaboração do seminário 23. Então, acho que tem ainda consequências assim, para a gente extrair e investigar assim, do que esse momento uhum, repercutiu, assim, ressoou no ensino do Lacan, sabe, assim, uhum, para a clínica psicanalítica, assim, como é que ele retoma. Por exemplo, isso é uma coisa muito curiosa, ele não se refere à fantasia uhum, como modo de articular o real e o imaginário, mas ele vai privilegiar, já no seminário 23 e no 25 também, ele vai privilegiar não a fantasia, mas a inibição. A inibição ele coloca num lugar de maior destaque do que a fantasia. É curioso isso, assim, que me parece que tem um indicativo que o Lacan nos dá de como é que ele repensa a clínica da neurose, isso, né? Introduzindo a inibição como um elemento que ele dá mais relevância. Assim. E ele retoma isso no cenário, falando que o problema do sujeito é que o neurótico tem dificuldade de imaginar. A dificuldade do neurótico é em imaginar o real, né? Quer dizer, se para o psicótico tem uma certa continuidade entre o imaginário e o real, o problema do neurótico é que tem uma iância, tem uma falha na relação entre o imaginário e o real, né? Assim, tem uma falha nessa relação, tem uma iância. Quer dizer, tem uma investigação a ser feita em relação à consequência clínica disso, que eu acho que
Inclusive, eu gosto dessa provocação do Lacan de mostrar para a gente que o nobo-romiano ele não é suficiente, né? Ele não é o fim da linha. Nossa, eu acho isso muito bem lembrado. Certamente, a questão que fica para mim sempre no fundo, né, quando eu me dedico a estudar ou a ouvir a respeito do último ensino do Lacan, é o sentimento, né, o sentimento que eu, inclusive, deixei transparecer aqui, né, que muito disso não se adequa muito bem àqueles que amarram o nó com o inconsciente, a sexualidade e o nome do pai. E eu mencionei isso quando eu disse que meus órgãos não me embaraçam. Ao longo de toda a minha vida, eu nunca percebi, né, meu corpo como um saco sem órgão, e muito menos com os órgãos como um embaraço. Não tenho dificuldade de imaginar meus órgãos e de contê-los ou de retê-los dentro do saco. Então, o ponto de partida, né, na psicose, embora me instigue desde o início do meu pós-doutorado, né, que eu me dei conta de que, enfim, toda obra freudiana é calcada, né, no ponto de partida da neurose, e toda obra lacaniana parte do caso Emile, né, parte da psicose desde o início. Toda a elaboração dele pressupõe esse pano de fundo. E, com certeza, Bernardo, eu me inscrevo aí no seu projeto de pesquisa como participante, porque a questão que me fica também é, bom, isso posto, né? Estamos diante da psicose ordinária, psicose banal, psicose comum, né? Psicose do dia a dia, como o caso da Kátia, que ilustra bem, né? Nada de excepcional, então, a psicose de todo dia, mas não podemos abandonar o fato de que ainda o grosso da nossa clínica talvez seja constituído, né, de um grande número de indivíduos, né, cuja estrutura não é psicótica. Embora exista a psicose ordinária de base, né, a estrutura não é, e que nós precisamos também, né, saber falar disso numa linguagem nova, né, renovar a clínica da neurose. Então, ele está aqui nos convidando a acompanhá-lo né, nessa perspectiva, e eu já me inscrevi, né, para participar desse programa de pesquisa que, de fato, contempla muito bem, né, uma grande preocupação que eu tenho em relação às vezes, um excesso, né, de importância concedida à clínica da psicose e um esquecimento relativo da clínica da neurose. Bom, se ninguém mais tiver alguma coisa a dizer, Bernardo, se você quiser dizer alguma coisa, eu queria agradecer muitíssimo a sua contribuição. Eu acho que os comentários que foram feitos a respeito da clareza da sua apresentação não deixa dúvida, né? Uma elaboração original, pessoal, própria, né? Muito subjetivada, bastante depurada, né? Dos jargões lacanianos, e que evidencia, né? Um trabalho de redução, que também você não precisou de muitos significantes, né? Você prescrever claramente os conceitos, e, sem dúvida, um trabalho destacável, né? Matéria de clareza, consistência e elaboração pessoal, né? Um agradecimento enorme, faço minhas palavras da Marli, você está convidado a dar um curso no ZEPOL, vamos conversar sobre isso, se você preferir fazer no Instituto, a gente combina que nós, então, nos inscreveremos por lá, porque somos um grupo sem problemas com as fronteiras. Ok, agradeço muito o convite mais uma vez, tá? E a possibilidade de estar num espaço assim, de uma discussão de muita qualidade, né? De questionamentos, de perguntas de pessoas que estão investigando com muito rigor o campo da psicanálise. Assim. Sempre muito bom caminhar com a investigação nesse tipo de espaço, né? Assim. E, bem, e quanto à proposta de caminhar com a investigação, acho que é o que você falou, assim, independente do espaço onde ela vai se fazer, eu acho que é
é interessante a gente pensar propostas para fazer essa investigação caminhar, porque eu acho Uhum. que, como eu disse, isso eu acho que ainda é uma investigação muito recente para a gente. Eu acho que até a forma como tem se abordado atualmente essa discussão do Seminário 23 é muito nova. Se eu for ver alguns textos do Miller, de como que ele abordava o Seminário 23 há alguns anos atrás, é muito diferente de como está sendo abordado agora. Depois a gente pega aquele seminário, o Lugar e o Laço, quando o Miller fala da existência lá, ele fala da existência a partir da relação com o furo. Uhum. Ele não se refere à consistência ali. Uhum. E agora o que a gente está fazendo é se dedicar a essa dimensão da existência a partir da relação com a consistência. É uma Uhum. perspectiva nova, é uma outra Sim. forma de abordar a questão, né? E que eu acho que tem aí nisso o como repercutiu o percurso que ele fez aí da psicose, em relação à psicose ordinária, em relação a uma certa renovação da clínica, que nos conduz a uma investigação da existência de outra forma. Sim. Então, eu acho que tem uma mudança aí no caminho, por isso que eu acho que é um modo de investigar o Seminário 23 novo, com o qual a gente está lidando hoje, que é muito recente essa investigação, e que a gente, eu acho que ainda tem que se dedicar mais a ele para consolidar mais essa leitura, né? Então, eu acho que o passo para fazer isso é sempre muito bem-vindo. Sempre. Agradeço muito. Também sou muito grata. Concordo inteiramente com você que as coisas mudaram de eixo e, sobretudo, o valor que ganhou, né? Essa questão da junção mais íntima entre o imaginário e o real, né? Que, né? Quando ela é atingida, quando ela é abalada, né? Desencadeia a melancolia, a depressão, e que hoje é uma evidência clínica que a gente não pode, né, deixar de tomar como ponto de partida para muitas reflexões a respeito da neurose da psicose na contemporaneidade. Muito bem lembrado, né? Acho que você tem razão, acho que é tudo, né? Estamos começando de novo, né? E vamos em frente, né? Muito animados a partir do encontro de hoje. Tenho certeza que vai ter um poder renovador, né, nos nossos encontros daqui para frente. E agora nós vamos ao lançamento do livro, né, Bernardo? Vamos divulgar nosso livro, que afinal ficou muito bom. E que Isso mesmo. Isso está mesmo. né, tá nesse escrito mesmo nessa caminhada. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana para vocês. Então, vocês vão receber comunicações através do grupo Isepol das atividades de encerramento do final do ano. Não só o encontro, como o lançamento do livro, que a gente vai fazer na São João del Rei, na segunda-feira, dia 4, né? E outras atividades que estão planejadas aí para terminar o ano do Isepol. Bom fim de semana a todos e até breve. Obrigada, Bernardo. A gente se encontra na jornada. Eu, você e mais uns 20 membros do Isepol. Até lá. Obrigado, gente. Até a jornada, então. Até a jornada. Tchau.